Aí a gente vai para o Sol. O Sol é exatamente o esclarecimento, a luminosidade, é o que infunde alegria, diversão, bem-estar, felicidade. É aquela carta maravilhosa que eu sempre falo que é sim, 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 3 vezes, é tudo de bom, né? Com esse cavalo lindo, preparado para um dia de aparição, as crianças juntas e rindo e brincando, os girassóis, que já é o próprio culto à vida. É uma carta super solar, né? Uma carta de brincar, de ser feliz, da minha criança interna estar num momento ótimo, de estar tudo sendo, né, realizado, maravilha. Mas o Sol pode estar negativado. Então, de repente, uma criança está prestando atenção aqui num canto, a outra está para lá, então estou sem amigos, né? O cavalo não está nem aí para o riscado, nem preparado foi. Então, pode ser um período onde não tenha o mesmo brilho, ou as coisas não estão mais com aquele pique lindo, maravilhoso, a felicidade não está no ápice, a alegria, a brincadeira não está tão na moda e na gaveta. Então, mas podemos esperar um pouquinho, né? Um pouquinho mais adiante. Dá para continuar mantendo o prazer pela vida, né? Viver com prazer, essas coisas podem continuar na pauta. Só estamos um pouco, né, sem vista para isso. Aí vem uma carta muito linda, eu achei ela maravilhosa, e também lembrando de uma outra coisa boa de ler que se chama Ler ou Assistir, tá? Excalibur. Essa aqui é a própria Senhora do Lago. Excalibur, né? E a própria Senhora do Lago do Brumas de Avalon. Brumas de Avalon tem muito a ver aqui nessas cartas com a sacerdotisa, que é a face de fundo da carta do julgamento, né? As Brumas de Avalon, porque veja, essa é a própria Excalibur, essa é a Senhora do Lago trazendo Excalibur das profundezas, entregando na minha mão, como quem diz, eu entrego o seu destino, né? Cumpra o seu destino. Faça aquilo que é importante para você se sentir realizado ou para aquilo que é para a sua jornada da vida. Então, aqui eu preciso muito tomar posicionamentos terrestres, verdadeiros. Né? Depois esse mito vai ser transformado, que é aquela historinha do rei Arthur tirando a Excalibur da pedra. Também está dentro desse mito. Então, nesse lugar, dessa face luminosa da carta do julgamento, está a conectividade, a conexão, que um pouco do Florian Paris se vai colocar por isso mesmo, tendo essa percepção da conectividade e da conexão, as coisas ligadas à web, àquilo que a gente está vivendo aqui via Zoom, terem a ver com a carta do julgamento. Mas, da mesma forma, na carta do julgamento, esse é o lado positivo possível, o da conexão. Se a gente não conseguir olhar para aí, nós vamos olhar para a face habitual do julgamento, que é onde eu tomo, então, Excalibur de volta para mim, maculada pelo sangue do próprio rei Arthur, eu vou guardá-la e tirá-la do mundo para que ela não mais provoque nenhum tipo de mal, né? Então, eu vou julgar, me sentenciar e me afundar nas próprias profundezas dos erros passados ou dos meus antepassados ou da vida que veio antes e, de certa forma, eu vou obscurecer-me e talvez não seguir adiante. Sendo assim, eu volto em que estágio? Uma carta 20, eu vou voltar para o estágio lá atrás. Qual é o estágio lá atrás? Da minha querida sacerdotisa. Então, aqui a gente tem que pensar em dar uma voltadinha. Eu voltei na outra turma, vou voltar com vocês que ainda dá. Então, a gente vai lá no começo, para vocês só lembrarem como uma carta está conectada com a outra, porque eu não vi isso em nenhuma das outras, mas aqui ficou para mim muito claro uma conexão entre as duas cartas, né? Porque aqui atrás está, então, o lago, né? O continente. Aqui pode ser a própria Avalon, aonde eu cheguei de barco. Então, quem leu Brumas de Avalon ou assistiu o filme, quem leu Excalibur ou assistiu os filmes, tem mais de um sobre Excalibur, vale a pena. A gente está falando, inclusive, de um mundo celta, a gente está falando no mundo pagão, da velha religião, e tem coisas muito importantes que vão para dentro do tarô, né, com essas duas cartas, com esse sentido.
E aí os autores quiseram pontuar isso, trazendo essa sacerdotisa lunar, né, que vai estar presente ali como a Senhora do Lago e Excalibur, que é um mito celta, que vai estar lá na carta 20, e porque se eu não conseguir passar pela carta 20, por esse rito dos antepassados, por essa coisa anterior, e entrar na minha inconsciência ou na minha consciência sobre isso, eu vou cair de lá e vou vir aqui, né, gente? Eu começo a jornada do mago tudo de novo por aqui, na carta 20. Lembra? Porque a 20 é a própria sacerdotisa e o louco. Então é como se eu começasse de novo a jornada, mas não começo pelo mago, eu não começo pelos meus talentos. Eu começo pela minha intuição. Eu vou ter que ir por um outro universo. Para eu poder concluir, então, lá no final, né? Lá no final vou concluir a minha jornada, passando então pela figura do julgamento, eu vou chegar na imagem final, do mundo. Ele não conseguiu fazer muita modificação na carta do mundo, ela é bem parecida com as originais ou com as primeiras, só essa corrente prata e dourado, né, falando então tanto da face da terra como da face divina, é uma Horus Boros também de forma estilizada, mas a figura do mundo dentro é bem bonita, bem cheia de laços, fitas e movimento, né, de viagens, o cachorrinho branco, cachorrinho preto, eu achei ótimo, porque os dois estão trazendo essas duas faces do yin, do yang, né, do consciente e do inconsciente, mantendo uma estrela lá em cima como sendo a parte divina de toda a jornada, daquilo que é divinal em toda a jornada do tarô, e ele dá o nome então de apenas ser, porque no mundo eu posso ser aquilo que eu vim ser, né? Então tem muito a ver com esse lugar de ser o que sou. E tem um mundo negativo, que às vezes ou é uma antecipação, eu estou tentando antecipar o momento de realização, ou eu posso até adiar esse momento de realização. Esses scripts que eu tenho colocado aqui do lado dos slides é do livreto, mas eu parei para pensar sobre tudo o que sei. Então, quando ele coloca aqui que pode ser uma ambição prematura, quanto também pode ser um pouco fora de hora. O mundo, quando está negativado, a realização ou abortou ou ela está atrasada. A gente tem que pensar que é que nem nascimento de bebê, ou antecipou ou atrasou um pouco. Mas não significa que não vá acontecer. Significa como é que eu lido com essa adversidade de a coisa não fluir como estava estabelecido, como é que eu lido com isso é que vai dar, então, a frase final, o tom final, né, para a minha realização.